Olá, meus amigos e amigas do Open House Podcast. Esse episódio que vocês vão ver, ouvir e assistir está muito bacana. E com a presença feminina, nós estamos aqui com duas advogadas especialistas, cada uma no seu ramo. Uma no direito das sucessões, direito de família, direito civil, e outra no direito processual civil e tributário. Nós estamos aqui com Lilian Sena, doutora Lilian Sena e doutora Sheila Sodré. Marcos, o negócio aqui melhorou. Tá melhorando, né, meu amigo? Pelo menos tá saindo aqueles homens feios, mais competentes, e as meninas bonitas e competentes. Empoderadas. Empoderadas, é verdade. Obrigado, meninas, por terem vindo no Open House Podcast. E se apresentem. E agora nós vamos começar o assunto que todo mundo quer saber. Polêmica. Um assunto bacana do dia a dia de todos nós. Nós agradecemos o convite, né? É uma honra estar aqui nesse podcast, nesse bate-papo, interagindo com pessoas tão maravilhosas, inteligentes e empreendedoras, né? Quero parabenizar pela iniciativa e fico muito feliz de poder contribuir, participar e aprender aqui do lado da minha colega, minha amiga e minha irmã, Sheila Sodré. E é isso, e o bacana que eu digo que é a generosidade de divulgar o conhecimento, de colocar isso nas redes, como é a internet. As pessoas às vezes reclamam, tem muita coisa que não presta na internet, mas não tem noção do conteúdo, do quanto esse podcast vai estar orientando as pessoas a usufruir melhor do seu dinheiro na medida que ele tem conhecimento e gasta com eficiência. É verdade. Então, de parabéns. Dispara a primeira pergunta aí. Doutora, obrigado aí, viu? Fiquei até honroso, tá vendo? Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, queria saber um pouquinho da história das doutoras, né? Doutora Lilian, doutora Sheila. Como que vocês chegaram, né, na advocacia? Então, faz um breve resumo pra gente já começar a passar pro pessoal, fazer a conexão com eles. Olha só, Marcos, eu já comecei a falar, né? Se não deixar, eu tomo o microfone. Eu estudei desde criança, desde pequena, eu queria ser médica, né? Aquele sonho infantil, acho que de 70%. É verdade. Que eu queria ser médica pediatra. Eu sempre gostei de lidar com criança. Então, eu sempre me via trabalhando, minha vida profissional, meu futuro com criança. Eu acho que por isso que hoje eu trabalho com direito de família. Sim, né? E a minha parte de direito de família que eu também mais gosto de trabalhar é infância e juventude. Então, assim, por que eu saí da medicina e fui pro direito? Levei pau no vestibular, apesar de ter me dedicado, vegetei, né? Aquele ano, Fabiano estudou comigo, inclusive fizemos o terceiro ano juntos. Então, assim, modéstia à parte, eu era uma disciplinada, estudei muito. Então, quando eu não passei, acho que por 10 pontos, 15, coisa, né? Pouquíssima coisa. Foi naquele ano que o pessoal de Fortaleza veio e tomaram as vagas da Federal de Medicina toda. Isso aconteceu mesmo, foi. Depois do nosso vestibular, que foi em 94, nós somos Fera 95, eu lembro bem, foi que unificaram todos os vestibulares, né? E proibiram, acho que proibiram, exatamente. Então, assim, eu fiquei aquela coisa, não quero, eu fiquei com aversão mesmo. E ao mesmo tempo, no mesmo ano que eu prestei para medicina, eu tentei vestibular no Unip, que era, na época, praticamente, acho que a única privada, que não tinha medicina, só tinha nem tinha fonoaudiologia, nada, só tinha psicologia. Fisioterapia, eu acho. Não tinha fisioterapia, era psicologia, matemática, história, administração e direito. Então, eu fiquei em dúvida entre psicologia, que eu gosto muito, e direito. Aí veio a influência também do meu pai, que era economista, mas gostava muito da área de direito, e disse, faça. Aí eu fiz e passei. Mas me matriculei, mas sem querer cursar, que eu não me via nunca, né? Na área de direito, na área de humanas. Olha só como a vida pois é, aí quando meu pai disse assim, não, eu botei de propositalmente para começar em agosto, no segundo semestre. Meu pai disse assim, não, você começa a cursar e faz um cursinho já para prestar vestibular para medicina no próximo ano, como vários colegas. Fazendo direito e estudando medicina. Não, ele disse só para eu me matricular. Mas que eu começasse o curso e tentasse medicina, exatamente. Que era o que eu queria, era um sonho. E outras amigas na época também que não conseguiram passar de logo, também iriam fazer a mesma coisa. Aí, Marcos, foi aquela coisa, foi amor à primeira aula, eu falo. Foi amor à primeira aula. Eu já estava matriculada no cursinho para medicina, mas aí depois que eu comecei direito, e olha que o primeiro período de direito, na grade antiga... Nossa, era muito chato. Então, assim, era só metodologia, eu não vi nada de direito. De direito. A gente só estuda direito, eu acho que a partir do terceiro período. Exatamente. A medicina perdeu
Não. O direito é uma grande profissional, não foi? Então, eu me apaixonei pelo curso, fiz direito e desde então eu sempre me vi advogando. Pronto. Aí, meu sonho de médica passou a ser, eu quero ser uma advogada. Eu nunca quis fazer concurso público, isso que eu ia sabe? perguntar agora. Meu sonho sempre foi a academia, que eu gosto também de dar aula e consegui entrar no mestrado agora, depois de 20 anos já de formada, mas, né, tudo tem seu tempo. Mas sempre quis advogar. Então, desde que eu me formei, eu fui uma das poucas da minha turma também, acho que só tem 3 da minha turma que advogam mesmo, vivem exclusivamente da advocacia. Eu tenho 21 anos de advocacia hoje. Com orgulho, né? 20 anos aí, exatamente, e tenho orgulho em dizer que vivo exclusivamente da advocacia, né? Porque hoje advogado é empresário, tem um restaurante, tem um salão de beleza, tem isso, tem aquilo. Doutora ficou nesse nicho, foi? No família, associação, foi assim? Sempre fiz, eu comecei com direito de trabalho, processo de trabalho, direito civil, processo civil, mas civil sempre foi minha paixão. Eu fiz a prova da OAB, logo em seguida, fiquei em segundo lugar e foi civil a minha escolha, que é difícil pra caramba civil, porque assim, pode cair qualquer coisa, então sempre advoguei. Então, passei por várias bancas, passei 9 anos advogando com outros grandes advogados, como Marcos Caju, Edísio Souto, Silvio Torres. Eu advoguei pro COFES, na época que eu passei 4 anos lá em Edísio Souto, e nessa época eu advoguei pro COFES, lá o Conselho Federal em Brasília. Aí vem então isso. Doutora Sheila Sodré, que é do ramo tributário. Pois é. E ainda sou baiana, viu? Você é baiana, né? Salvador. Gente, que Salvador. Eu sou da cidadezinha bem pequenininha que eu tenho que abrir o Google pra vocês poderem entender que é uma cidade de Barra do Mendes. Se eu disser que é vizinha a Irecê, vocês vão entender ali na Chapada Diamantina. Então eu fui pra feira fazer faculdade em Feira de Santana em Administração, quando eu recebi o convite, já trabalhando no banco Bradesco, pra vir pra João Pessoa, uma transferência. Eu amei João Pessoa. Olha, João Pessoa é uma cidade... Olha o conceito que eu disse. João Pessoa é uma capital com ar de interior. E eu lá do sertãozão amei essa cidade. Eu amei a nossa orla. Eu disse, meu Deus, é aqui que eu quero casar e ter menino. Fiz as 2 coisas, tive um bocado de menino. E me apaixonei por João Pessoa. E eu tenho mais tempo de João Pessoa do que de baiana. Mas eu ainda não tenho o título de cidadã paraibana. Tá aí, já me prometeram e não tá me aí deram. uma dica aí. Doutor Damásio Franca, uma missão, mais uma, né? Pra Vossa Excelência. Vereador Porque Boletim também. eu defendo essa terra. Olha, já fiz, assim, defendendo em várias áreas. Porque sou advogada. Antes de ir fazer vestibular, eu fiz primeiro o curso técnico. Tudo muito difícil de sair da cidade do interior. Então, fiz contabilidade. E sempre gostei de empresa. Minha visão sempre foi empresa, empresário, empreendedor. Eu já tive... Eu estava brincando aqui que eu já tive um programa de rádio pirata quando eu tinha 16 anos. Então, assim, comunicação também sempre foi a minha praia. E trabalhar em banco, lidar com o público é outra paixão, né? Então, já vim aqui com um cargo de gerência. Então, assim, para mim foi muito bom e importante. Então, a área do direito tributário, entender o direito tributário foi uma consequência. E aí, também, em 2009, fazendo uma ação para uma pessoa muito querida, que era dono de uma televisão aqui. Já como advogada? Já como advogada. Sim. Eu consegui um direito para ele muito bom. Ele fez, eu preciso de você, eu quero que você faça um programa na Master. Eu preciso que você vá para lá. Master. E exato, foi onde eu comecei a fazer o programa Café com Direito. Então, além de trabalhar com tá vendo? Eu já entrevistei muita gente no Café de Direito. Já entrevistei ministra, já entrevistei uma Berenice Dias, que é uma pessoa incrível. Já tive, assim, pessoas incríveis, né, entrevistando. Então, é a área onde eu me encontrei, né? E divulgar o conhecimento para advogado e quem gosta de falar como eu, é a melhor forma de ter pessoas lhe ouvindo e levando conteúdo. E sempre de uma forma mais simples. Foi uma das coisas que Fabiana me falou. Sheila, fala de forma simples. E tem que ser de forma simples. O público da gente que está nos ouvindo, ele tem que entender, porque cada linguagem, cada profissão tem uma linguagem, tem um vocabulário diferente. O nosso direito não é. E a área tributária, quando você vai falar de alíquota, quando você vai falar, né, da base de cálculo, poxa, o empresário não quer, ele delega isso para o contador, e isso é muito ruim. Então, quando eu estou agora na Jovem Pan, nas quartas-feiras, falando, atualizando a ele do tributo, da importância que é, né, por conta que o Estado hoje vive um Big Brother. Tudo que você faz, há um cruzamento com a Receita. Então, a gente foi seu tempo. Se eu fizer uma compra,
O Estado sabe que eu comprei? Quando você compra e passa de R$500, que é a primeira coisa que a mulher do supermercado vai pedir a você? Quer botar o Ih, CPF? é verdade, o CPF. Não, você chega no supermercado, CPF. quer colocar CPF na nota? Então, A primeira Não, se pergunta. você disser que não quero colocar, você é obrigado. É obrigado depois de certo valor. O dono do supermercado, ele pode recusar te vender se você não der o CPF. Porque é uma obrigação acessória que o Estado da Paraíba impôs ao empresário. É lei. É lei. Então, toda compra superior a 500, ele tem que dar o seu CPF. Olha E outra só, coisa, se já um tá dia... monitorando, E né? se você, e outra, eu já vou logo dando uma dica aqui pra você. Se você se cadastrar no site da Receita Estadual da Paraíba, toda vez que você quiser lá, você vai puxar todas as suas compras, as notas fiscais Pois eu vou vinculadas fazer isso. ao seu Deus me livre. CPF. Fazer Então, isso. isso é muito importante. A gente tem uma noção de que nós estamos sendo vigiados, entre aspas. É o Big Brother, né? Exatamente. E outra coisa, eu fico brincando que eu digo assim, meu Deus, o Estado sabe mais o que eu gasto do que eu. Tem hora que eu já não sei mais o que eu Você gastei. nem guardar as notas lá, O que é só cartão de- puxar, que aparece tudo, né? Exatamente. Então, é um cadastro que já tem há um bom tempo, as pessoas nem têm conhecimento. Então, assim... quando surgiu essa obrigação, ficou todo mundo assim, né? Mas hoje o próprio do cartório, vocês trabalham com isso, um cartório ele é obrigado. Fez uma venda, ele tem que declarar para a Receita Federal que acabou de fazer uma venda, que registrou Isso. uma venda de um imóvel assim, Põe no na CPF escritura. X. Gente, isso não existia. Você vai falar isso para um cliente de vocês que tem mais de 70, 80 anos. Menina, não vou registrar, não vou fazer a escritura, não. Gente, depois se a construtora já declarou isso, se já lançou na base contábil dele, vai ser uma novela. Isso, doutor, você abordou uma questão, é muito importante isso, que às vezes o corretor, ele tá na operação, na ponta da operação com o comprador, e aí o cara pergunta, eu quero comprar um imóvel na planta, e a construtora não faz a declaração, que é a DIMOB, né? Que é a declaração anual. E eu explico sempre para os clientes e para os alunos, meus corretores, olha, pessoal, não pode. A partir do momento que ela realiza a venda, ela recebe o valor, ela tem que declarar. E ela já faz a DIMOB e o seu cliente tem que declarar também. E todo ano ela vai aquisição. e todo ano ele vai te encaminhar aquele extrato, que você começa a pagar na planta, tá ali construindo, exatamente para você fazer a sua declaração de imposto de renda, porque ele vai informar. Isso. Então, essa falta de informação, e aí a gente pode pegar muitas vezes as pessoas que não declaram, ou, assim, aquela questão ali, tem uma fonte de renda não muito transparente. Transparente, é a palavra mais E não correta. tem um planejamento, porque eu vejo tantos empresários que poderiam estar com o patrimônio todo, com laço direitinho, porque ele pode fazer isso com distribuição de lucros, existe a forma de você fazer, de receber isso de outras formas, e vai construindo seu patrimônio, porque vai ter uma hora que não vai conseguir, e cadê o lastro financeiro para eu ter um iate, cadê o lastro financeiro para eu ter meu jet ski, quando a Receita realmente cruzar essas informações? Exato. O cara não declara nada, tá lá imposto de renda do cara Tá cheio de zerado. O patrimônio, cara é dono né? de uma loja de carro. Só carro acima de 200 mil reais. Aí tu pega o imposto de renda do cara, tá lá zerado. Eu disse, meu irmão, como é que é isso, cara? Não, isso é uma coisa que acontece Absurdo. muito e que já vou levar para o meu lado, Eu ia né? perguntar, doutora, se isso causa problema dentro da família. né? Causa Porque cria muito problema no direito sucessório, no direito Imagina de família, divórcio, nos divórcios. bicho, um O que divórcio com tem por exemplo, um divórcio. Aí, doutora, mas o nosso apartamento ainda está em nome da construtora. Ou então a pessoa que faleceu, né, abre-se a sucessão e o bem que era do falecido, como é que a gente vai transferir, espólio, né? transferir o patrimônio, transferir a herança se ainda está em nome de terceiros, em nome de construtora, em nome de Tem que se cedente. habilitar no inventário. Então Olha, isso acontece demais. Ô, Lília, e aquela questão também, por falta de transparência em relação às suas rendas, bota no nome do pai, bota no nome dos Isso. tios, Vai jogando pra vai outras botando pessoas. no nome de um irmão, e na hora de um divórcio, como você vai provar? E eu já tô provocando, Lília. Isso Não, é você vai ocultação de patrimônio, né? Exato. Como você vai provar isso para você ter o seu cunhão como ex-mulher? Ou como é que você faz isso até no inventário, né, da legítima? Sim. É complexo, é complexo. Tem uns que fazem de má fé, né? Que é o que a gente chama de dilapidação oculta do patrimônio para exatamente Enganar, não né, dividir com o cônjuge ou companheiro. E há aqueles que fazem para de má fé também, mas não com o cônjuge, mas com a Na receita. sonegação, Na é. sonegação fiscal. E isso é um problema. Então tem que chamar testemunha, tem que chamar laranja, né? No direito de família a gente utiliza muito o que chamamos de teoria da aparência, né? Que em
caseação de alimentos, vamos supor, Marcos tá aí, anda de Land Rover, né? Mora Passeio lá. de barco, viaja Tem pra jet Europa. ski, como Sheila falou, vai pra Europa 2 vezes Não pode ao pagar uma ano. pensão de 2 salários Os mínimos. filhos estudam, sabe? Mas não pode pagar pro outro filho, tido fora do casamento, um salário mínimo de pensão. Isso tem demais. Eu tenho vários casos assim, entendeu? Então, é ocultação de patrimônio. Então, a gente usa a teoria da aparência. E Marcos é empresário. Então, como é que eu vou provar a renda de Marcos? Sim, né? exato. Então, assim, tem que ser pela teoria da aparência. Não, ele tem a carteira assinada, ele trabalha pro pai. Ah, a empresa não é minha, não. A empresa é do meu pai. Né? Exato. É muito o que eles isso que fazem. eu tive uma Mas aí, situação ó, dessa. o patrimônio de Marcos, ó, onde ele anda, onde ele mora, né? Pra onde ele viaja, etc e tal. Então, com isso aí... Isso gente- hoje, ele é considerado mesmo na justiça, né, doutora? Sim, com certeza. A teoria da aparência se Pra aplica Receita. demais. Para Pra a Receita Receita. Federal também. Também. Eu não sei se vocês lembram, mas a Receita Federal vai atrás hoje nas redes sociais. Isso. Redes sociais hoje é eu vi prova uma reportagem cabal. disso. Sociais. Mensagem de WhatsApp, imagem de Instagram, publicação de Instagram. Ai, tô passando fome, tô com dificuldade, não tenho condições de pagar a pensão pro meu filho. E tô ali em Areia Vermelha tomando champanhe na minha lancha. E publica, eu já ganhei ações também, assim, de alimentos por conta de redes sociais, né? É a realidade. É né? a Só tá- realidade. só tá Então, isso exposta já foi na pacificado pelo STJ, faz prova sim, com certeza. Mas, Marcos, olha, quando Lília fala essa preocupação de você ter realmente o que você está na vida real e aquilo que está no papel, a importância é grande para não só evitar essas questões que vão vir adiante, é a questão realmente da boa-fé nas relações de compra e venda, né? Você tratar o outro de boa-fé, olha, eu comprei por isso, vou pagar por isso, mas qual é a grande questão? É que o tributo no Brasil é muito alto. Você vai fazer uma transferência, o ITBI é 3%. E outra coisa, desde a época, e me corrija se eu estiver errado, como Ricardo Coutinho, quando prefeito de João Pessoa, ele fez um trabalho de atualização dos valores do imóveis. Eu estou errada. fez. Ele fez. Então, assim, o que Não aconteceu? só foi ele, foi no Brasil todo. Todos os prefeitos Isso foi naquele fizeram. ano. Então, assim, ficou muita gente assustada com aquilo. Do mesmo jeito, o patrimônio da União fez a mesma coisa nos imóveis, terreno de marinha, pulou assim, o povo, meu Deus, como é que eu vou pagar esse laudenco? Porque realmente Na verdade, atualizou demais. Ele atualizou a planta de valores do município. Exatamente. Aí a planta de valor do município é exatamente o valor que se utiliza para que se cobrança arbitra, de IPTU, De TCE, PTU, e aí a Cefaz e por aí utilizou como referência também a Referência. avaliação da prefeitura, e aí Exato. foi um efeito cascata para todo mundo. Então, com isso, o que quer dizer? Hoje em dia, pela própria decisão do STF e do STJ, que está seguindo, o que acontece? É a relação de boa-fé. O Estado, que é um ente que eu tento produzir para gerir o Estado, por meio dos nossos impostos, eu acabei de comprar um bem, eu fiz um contrato de boa-fé, só que no contrato eu disse que meu imóvel custa 2,5 milhões, e lá, você vai para avaliação para pagar o ITBI, ele disse, não, esse imóvel aqui custa 3 milhões, eu vou Isso aí. botar 3% em cima. Acabou, você está pagando o ITBI muito acima. Isso. Já temos decisões jurisprudenciais Então, é muito oportuno. tranquilas. Posso Pode. utilizar o direito a meu favor, como contribuinte, Claro. para ir buscar esse dinheiro. Indício, Então, o doutora- ideal era que a prefeitura já fizesse isso de boa fé com a gente. Mas Exato, não faz. não Não faz. está fazendo. Ela não está fazendo. Exatamente. Então vai levar o quê? Vai judicializar. E quem perde é o cidadão, né? Que acaba, muitas vezes, isso que Sheila falou é importante, porque o que é que acontece? O meu imóvel, como ela disse, vale 2.500, mas a Cefaz vai lá e diz, não, vale 3. Você vai recolher imposto sobre 3, mas eu vendo por 2,5. Então, eu tô perdendo aí quanto? Você né? está Isso perdendo, acontece além muito. desse deságio de valor, né, sobre essa alíquota incidida sobre esse deságio, você ainda perde com o ganho de capital. Exato. Então, na verdade, o lucro teórico que você teria do mês, você está No pagando futuro. todinho de imposto. De imposto, Pois é, então, tá deixando de exatamente. imposto. Isso acontece. Com esse conhecimento, aí eu volto para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo no podcast, é informar você que está nos ouvindo que se você acabou de fazer uma transferência ou você pagou em TCMD, né, e a base de cálculo foi diferente daquilo que está nos seus negócios, que está no contrato, que está na transferência. Isso é importante você demais. pode Por ir favor, atrás reforça, desse doutor. direito, né? Na Com prefeitura. certeza. Exatamente. Vai ser judicializado. Você tem que judicializar, porque a prefeitura não reconhece. Quando você ainda está avaliando, que aí o Estado lhe dá, esse imóvel está avaliado, então, não é esse. Você pode até avaliar, mas eu vou pagar o imposto
imposto com base na minha transação. E isso tem que ter a boa-fé. Olha aquilo que eu falei. Então, a gente tem que mostrar para o Estado que nós, quem erra, se tem alguém que está botando valor a menos, que prove. Que o ente, que o município de João Pessoa, que o Estado da Paraíba diga, não, esse imóvel foi vendido exatamente por 3 milhões, vocês estão querendo enganar. Porque tá aqui a transferência bancária, você passou 3 milhões. Mas se eu não fiz exatamente o que está no contrato, é exatamente o que eu paguei, eu tenho umas transferências, aquela primeira entrada que normalmente é isso, e o restante eu fiz essa transferência e eu tenho a documentação para provar, não tem juiz que não lhe dê esse direito e o município ou o Estado vai ter que lhe devolver, sim, esse valor que você pagou a maior. Essas são as questões das vendas que ocorrem com dinheiro à vista, sonegado. Aí e realmente cria-se uma dificuldade. Mas esse dinheiro, em algum momento, ele vai ser imobilizado. Vamos raciocinar com a cabeça do cidadão. O cidadão está lá na sua família, aí combina com a esposa, ó, vou vender esse imóvel aqui por R$1 milhão e a gente vai fazer determinada coisa com esse dinheiro. Aí o cara parte na cabeça do cidadão. Fiz um contrato de compra e venda, o corretor foi lá, conseguiu uma pessoa para comprar o imóvel, fez o contrato, apresenta esse contrato na prefeitura. Até aí teve alguma coisa de má fé? Não teve nada. Então o cara chegou, apresentou o documento de que até as partes concordam em pagar e receber pelo bem. Aí o ente, o município, vai lá e tributa. Arbitra. Exato. Arbitra a seu bel prazer. Até porque aí tem uma pena que colocar, é o seguinte. Nós, do Conselho de Corretores de Imóveis, temos uma discussão muito pertinente nesse sentido, porque existem os avaliadores. Sim. Os avaliadores de imóveis são pessoas do mercado que estão atualizadas com o preço dos imóveis. Tá, preço de mercado. Preço de mercado, porque flutua. Mas olha, preço de mercado não é preço de oportunidade. Justo. Eu posso ter um imóvel de 3 milhões, mas eu tô precisando desse dinheiro porque eu quero fazer um negócio, eu quero investir na minha empresa e eu quero Vende por 2,5 milhões agora, não quero. Vou dar pequenos casos interessantes. Você tem aquele imóvel que realmente, de fato, vale 1 milhão. Se eu apresentar uma pessoa que lá dentro da prefeitura seja um perito avaliador, uma pessoa que faz a avaliação, ele vai ver no preço do mercado que aquilo está condizente. Primeiro ponto. Mas se chegar um valor menor, tudo bem. Primeiro se parte do pressuposto que aquilo foi feito. Sim. Porque a doutora acabou de dizer agora. Vai lá, deposita de boa fé, pagou o dinheiro, o bilhete foi transferido, está tudo certinho. Então, olha, amigo, você vendeu esse imóvel de 1 milhão por 800 mil, vendi, está aqui, o cara transferiu, porque eu estou precisando vender o imóvel. Isso. Aí vem o município, já deduzindo que você está enganando. Trata a gente de má fé. Isso é terrível. E a gente vê muitos casos, os corretores vão pensar exatamente o que acontece, muitos casos de vendas que são canceladas, né, Marco? Sim. Porque quando chega na hora de pagar o tributo, a prefeitura vai lá e calcula sobre um valor que não é a realidade da venda. Exato. E aí viabiliza o negócio, pagar esse valor e encerra a negociação. E prejudica a negociação. Aí o corretor fez todo o trabalho, não conseguiu receber o honorário. A parte que vendeu não conseguiu efetivar a venda. A parte que quis comprar achou que estava pagando a mais. A prefeitura, que era para arrecadar por conta de uma má avaliação, não conseguiu. Então, olha, isso é muito importante. E os cartórios? E o cartório que não porque fez os emolumentos são em cima daquele valor avaliado pela prefeitura. Olha a cadeia de valores que você... de prejuízos que você vai... Olha a atenção. E outra coisa, o papel de vocês... Recentemente eu estava discutindo isso com um corretor que faz um trabalho muito bacana, que eu achei bonito o termo que ele faz. Ele diz assim, eu não só vendo, eu dou assessoria para os meus clientes. Perfeito. É belíssimo isso. Porque assim, você vai comprar um imóvel, você precisa entender qual é a situação desse imóvel, qual é o custo para transferir esse imóvel, né, que você vai ter, qual é o ganho de capital que depois, se você vai vender Estão ouvindo aí, né, titio? Pois se você vai ter que pagar lá na frente, você tem um prazo para pagar isso, que é 30 dias após a compra, o mês seguinte, final final do mês seguinte. Então você tem que pagar aquilo. Mas olha, eu posso pegar esse dinheiro para não pagar ganho de capital, eu posso comprar outros imóveis. Inclusive, que o ano passado foi decidido, isso já tranquilamente, imóveis em construção. Isso, peraí, na planta. História? Me explica aí. Imóvel em construção, se eu comprar... Exatamente. Olha bem, você vendeu... Antes a Receita não permitiu. Eu acabei de vender um imóvel. Porque até 440 mil, você vendeu um imóvel e você não usou esse benefício por 5 anos, você não paga ganho de capital. Você pode pegar seu dinheiro, fazer o que você quiser, torrar todinho de farra. E as aquisições antes de 1970, né? Exato. Então ele vai tendo um abatimento, né? E acaba compensando. Mas se você vendeu o seu imóvel por 2 milhões e você, na sua declaração do imposto de renda, lembra, na declaração do seu imposto de renda, ele ainda estava por 800, você vai ter um ganho de capital para pagar.
né? Vendeu o preço que você vai ter. Então, mas o que eu posso fazer para não pagar? Capital de vamos para os números aqui. Vamos para os Já números. pensou? 1.200. Gente, isso é a realidade. 1.200. Você vai ter que pagar uma média de 15%. Você vai pagar 15% em cima. Incide da diferença dos 2 milhões para os 800. Exato. Você tem um cálculo de alguns abatimentos, mas isso depende da época da compra. Mas você tem comissão de corretagem abatido também. Olha que coisa bacana. Gostei que você falou. Boa. Porque uma das coisas importantes para você que está comprando, que acabou de pagar, recebeu ou a nota fiscal do corretor ou um recibo, saiba que você tem que ter isso em mãos, porque quando você vai botar o ganho de capital, são os custos que você teve ali, foi você que vendeu. Então, aquilo vai fazer a diferença também no seu ganho de capital. Então, olha, João Pessoa tá assim, uma coisa, eu sou apaixonada por essa cidade e apaixonada por esse universo de construção civil. E tá tendo muita oportunidade de bons negócios aqui. Então, eu acabei de vender um imóvel, eu quero uma grana para alguma coisa, mas eu já posso pulverizar e comprar alguns flats que estão ainda em construção. Isso, entendeu? mais de um, se for né? residencial, você vai poder quitar, ou até eu tinha comprado outro. Isso não acontece. Eu era com minha família grande ali, eu tinha um apartamento ou uma casa num bairro tal, aí eu vendi, vou lá pro Altiplano, área nova, tô começando, só que eu comecei agora, vendi agora, mas já tem uns 2 anos que eu tô pagando esse imóvel. Poxa, eu vendi agora, eu posso quitar e não vou pagar ganho de capital. E normalmente essas casas, apartamentos de tem 10, 15 anos, gente, a valorização dela tá assim, tá alta. Agora, então o ganho de capital é grande e a Receita tem como descobrir e pegar isso também. Doutora, eu queria só fazer um adendo nessa questão do ganho de capital. Então, você falou em declaração de imposto de renda. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Então, eu adquiro aquele imóvel, sei lá, às vezes por uma sucessão, uma herança, uma doação que recaiu sobre mim, mas vamos dizer que foi uma aquisição. E aí, há 10 anos atrás, eu venho durante 10 anos declarando aquele imóvel no mesmo valor, sendo que eu reformo, perfeito, faço obra, melhorias, valorizo benfeitorias, mas eu continuo lá, às vezes por ignorância, por falta de orientação. Não vou engrandecer minha declaração de imposto, que todo mundo brasileiro tem medo. Né? Se eu tenho uma declaração milionária, a Receita vai me tributar. Não, e por quê? Porque a carga tributária é muito alta, realmente, isso, né? Vai ter exatamente né? em cima do seu ganho. O leão vem e a bocanha. Então já é um medo inerente, né, a todo cidadão. E aí eu faço reformas, só que eu gasto, sei lá, 100 mil, 200 mil às vezes. Tem gente aí que faz reformas malucas desse tipo no imóvel e não valoriza, não agrega aquele valor ao imóvel. Então, assim, seria correto. Vamos lá, esse ano eu investi 100 mil. Então, no próximo ano eu vou declarar 900 daquele imóvel. Porque aquele imóvel, ele teve uma valorização mínima do valor. Porque a gente sabe, se eu invisto, se eu faço uma reforma de 100 mil, ele passa a valer 150 a mais, né? Com certeza. Marcos, olha, ao longo do tempo, eu tô aqui, né, da idade há muito tempo já, e minha paixão é planejamento para a pessoa física de imposto de renda. Então, para a vida como um todo. Então, se você pega um imóvel desse tipo que eu estou lhe falando, lhe informando, você comprou há vários anos e você quer reformar, né, para poder aumentar o valor daquele imóvel, você tem que ter todas as notas fiscais. Se você contrata uma construtora, né, para fazer isso, ou uma empreiteira, pegue exatamente tudo que for para ficar fixo. Exatamente. Recentemente teve um cliente que coloca o CPF na nota, né? Gente, exato. Então você puxa tudo. E se você tiver o cadastro no estado, você vai puxar tudo que você gastou naquela obra, porque você, se for chamado na Receita, você tem que provar. Então eu recomendo meus clientes, abre uma pastinha, coloque todas as notas ou salva na nuvem. Pega recibo com mestre de obra, pedreiro, né? Porque tem profissional liberal, eletricista, que não quer dar recibo, mas é um direito do cidadão. Avulso, exatamente. Pega o CPF do cara e ele Outro dia eu chamei um encanador lá em casa, paguei, aí eu disse, eu quero o recibo. Aí ele disse, não dou recibo. A senhora tem o comprovante do Pix. Aí eu disse, não, mas eu não quero o meu comprovante. Eu quero o seu recibo, que é o que vale pra mim. Então, assim, a gente tem essa... Deixam de pedir isso, né? Deixam de pedir, é isso que eu tô dizendo. É um direito do cidadão. Você pagou, você tem direito a um recibo, a uma nota fiscal. Porque as pessoas não querem ter esse trabalho. Então, quando você pega isso, por exemplo, o corretor, até no momento, poxa, eu vou vender agora esse imóvel, tenha curiosidade de perguntar por quanto está declarado seu imposto de renda. Você já fez alguma reforma? Se a sua reforma foi nesses últimos 5 anos, a gente faz uma retificadora e já aumenta naquele mesmo ano. Você já pode resolver isso. E reduzir a sua carga tributária. Então, é importante. O valor, né? Para ser... A base, exatamente. Então, você vai pagar bem menos. Então, esse conhecimento, quando um corretor, ele tem esse conhecimento para conversar, para já planejar, já orientar, ajuda demais. E vai fazendo a diferença que muitas vezes o contador
não dá conta, porque o contador, às vezes você pegou o contador a primeira vez, ele nem sonha, nem vai ter, às vezes não tem como perguntar o que você fez se você limitado não fez. também o conhecimento, E não né? pode, pelo amor de Deus, você não pode aumentar o valor do seu patrimônio, do seu imóvel, se você não fez reforma. Isso. Não pode. Uma vez eu vi uma piada no mundo jornalístico horrível, época de campanha política, e aí na hora de ler, todos os políticos são obrigados a mostrar sua declaração de imposto de renda, tinha um político aqui que tinha um apartamento na beira-mar do Cabo Branco, aí a jornalista fez, olha que absurdo, ele tá aqui com um apartamento que vai, segundo ele, vale só 200 mil. Tá vendo que ele está querendo enganar? É só ignorância. Porque realmente ele não pode fazer nada. O apartamento pode hoje estar valendo 2 milhões. Mas se ele comprou por 200, ele só vai poder fazer alguma alteração se Se ele realmente fizer. E eu queria trazer isso aqui, doutora Lilian, para a questão dos inventários, que as pessoas às vezes recebem uns imóveis que os pais estão declarando lá atrás, com valor defasado, fizeram investimentos e tudo, e recebem quando eles vão pagar o imposto para fazer a transferência. A Cefaz, ela usa o valor atual. É a pancada, né? Demais. Era o que eu estava observando vocês falarem, e a gente sofre muito hoje com os inventários, com os processos sucessórios por conta das avaliações da Cefaz. Marcos, Fabiano, tem inventário que fica suspenso, porque a parte não tem o espólio, os herdeiros não têm condições de pagar o imposto. Por quê? Porque a Cefaz super avaliou os bens. Eu estou agora terminando um inventário, mais ou menos de uns 13 milhões. São vários imóveis. Inicialmente, a primeira avaliação, a primeira avaliação da Cefaz, sabe quanto daria de imposto? 1.600.000. É um herdeiro. 1.600.000. É um herdeiro. A família não tem capital, gente. Então, exatamente, assim, muitas vezes o falecido, né, deixa um patrimônio vasto, como foi esse, mas não tem liquidez. Muitas vezes são muitos imóveis, inclusive, que sequer só gera débito, não gera crédito, né? Não tem liquidez. Nem podem ser vendidos. Às vezes até podem, mas tem que ter todo aquele processo. Então, assim, o que é que se faz? Eu não aceito as avaliações iniciais da Cefaz. Elas super valorizam. E muitas vezes, principalmente agora, nesses últimos 2 anos de pandemia, eles nem iam lá no imóvel. Exato. Não sei, se olhar a bolinha de cristal e dizia assim, tome. Então, assim, tinha um imóvel que vale 2 milhões, eles avaliaram em 6. Então, assim, não tem condições. Então, eu impugnei o que é que eles exigem, né, para avaliação administrativa, que é diretamente com a Cefaz. Você apresenta um laudo com um perito avaliador. Perfeito, que as pessoas não têm noção. Corretor perito com o KNAI, eu aprendi o KNAI. Tem que ter o KNAI, se não tiver KNAI eu nem aceito. Olha aí. Então tem que ter... Para contestar. Aí você pega a avaliação de todos os imóveis com esse perito avaliador e faz a sua impugnação. Então nós reduzimos em 50%. Os processos. O imposto. O valor do imposto. Deu 600 e poucos mil de imposto. E que graças a Deus agora vai estar podendo parcelar. Né? Isso, e agora recentemente, né, foi homologada essa lei que pode parcelar em até 12 vezes o ITCD. Isso foi motivo de fogos para muitas famílias, porque trava o inventário. A doutora Lília lida com o direito das pessoas, das famílias. Isso. E a doutora Sheila já pega esse direito, esse patrimônio e busca a melhor maneira de economizar e de pagar dentro da lei. Exatamente. Porque às vezes a lei não é inimiga, não, né? Não. A lei, ela não Você tem que saber botar a lei exatamente do seu lado, como sua amiga, né? Eu queria que para a nossa audiência fosse o seguinte, pegasse e escrevesse em linhas gerais quais são os cuidados que as famílias devem fazer, tá melhor aqui? Deve fazer com o seu patrimônio, vamos dizer assim. O que é que precisa ter que começar? Como é que tem que planejamento. Qual é o planejamento? Em linhas gerais, assim. É o que mais se fala hoje em dia nos últimos tempos. Os pais e mães estão lúcidos ainda, então o que vocês orientam? Faz um planejamento sucessório. O que é um planejamento sucessório? Aí aqui eu vou esclarecer bem claramente, taxativamente. Porque quando a gente fala hoje em planejamento sucessório, Fabiano, já se imagina uma holding familiar. Não! Planejamento sucessório é toda forma de você planejar a sua sucessão. Porque, olha, infelizmente, não só o brasileiro como ser
ser humano, ele acha que ele é eterno, que ele não vai morrer nunca. Exato. É um defeito nosso, né, da humanidade, não querer falar sobre a morte. Realmente, eu lido, e por isso que eu me apaixonei por esse direito, e eu gosto de trabalhar com isso, porque eu lido com as maiores dores, né, que é família e óbito. Então, assim, ninguém gosta de falar. Verdade, família e Até óbito, as pessoas que estão nos seus finalmente... Ninguém gosta de chamar os filhos e dizer assim, olha, isso vai ficar com você. Não, ninguém... No Brasil, principalmente, fazer testamento Jamais. é raro, é uma cultura. É uma cultura que não se observa, que não se pratica. E isso dificulta nos processos de sucessão. Por quê? Para facilitar, um planejamento sucessório, ele pode ser feito por testamento, por um seguro de vida... É isso. Né? Ontem mesmo eu tava assistindo. Doutora Lília, porque as pessoas não entenderam essa isso, questão planejamento sucessório não é só criar uma holding familiar. Não, a holding é uma das maneiras de um planejamento sucessório. Mas planejamento sucessório pode ser feito por testamento, pode ser feito por um seguro de vida, pode ser feito por doação em vida. Eu adoro essa da doação em vida e recomendo. Em vida, isso. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que casaram, tiveram filhos, depois divorciaram, casaram de novo e não tiveram filhos. Aí você quer proteger os seus filhos do primeiro casamento, mas você também não quer deixar sua companheira sem nada. Então, desamparada, né? Desamparada. E a gente sabe que pela legislação hoje, se for assim, 50% é da legítima. Então, 50% é dos filhos. Isso. Então, muitas vezes, a doação em vida é o melhor a ser feito, para se evitar problemas no futuro. Porque a gente sabe, família já é complicado. Em vida, imagine pós-morte. Por isso que os processos de inventário me perguntam muito, doutora, por que demora tanto? É briga. Litígio. É muito difícil quando se envolve patrimônio e afeto, não haver Não há essa compreensão para conseguir o melhor caminho, né? Exatamente. Então, não se discute isso, quando né? há um testamento bem feito, que é lógico, no testamento você tem que respeitar a legítima, né? 50%. Você só pode dispor do seu patrimônio 50% dele, tá? Uma coisa que eu sou absolutamente contra, e muita doutrina hoje em dia também tá brigando para ver se muda esse código de 1900 e tarará, né? Que nós somos obrigados a trabalharmos, construirmos um patrimônio, mas eu só posso dispor de metade em vida. Se eu quiser... metade já tá na sucessão. Se eu quiser gastar tudo, eu não posso. Porque tenho que deixar a metade. Então, isso fere o direito, para mim, isso fere o direito à privacidade, né? À intimidade, né? O meu direito de liberdade de dispor do meu próprio patrimônio. Na verdade, tem que buscar outros meios, às vezes fazer uma doação em vida. Isso, exatamente. Então, você fazendo, segurando a legítima, 50% e querendo fazer uma doação em vida, pode sim, deve. O que é que acontece? Quantos e quantos milionários não tem, que tem filhos, mas ele se dá melhor com o filho, tem um filho que cuida dele, que se dedica a ele, e tem aquele filho que só quer saber de farra, que não tá nem aí. Não, que não nada aí pro diz, pai, não, né? o pai não tem pode afeto. amar mais um filho do que outro. Pode! Isso é realidade, gente, né? Amor se conquista, afeto se conquista, não se impõe. Então, eu posso sim deixar mais para um filho? Posso. Eu só não posso tirar 50% deles. Mas deixar mais para um, como é que eu faço? Dou em vida. Eu respeitando os 50% da legítima, o resto eu posso doar para um filho só. Então, doutora, mais de um herdeiro, vamos lá, eu tenho uma sucessão, tenho 3 filhos, eu quero deixar eu vou ter que deixar para os meus 3 filhos. 50%. Mas um daqueles filhos, eu tenho mais apego, tenho mais participação, cuidou de mim na minha velhice, Às vezes é um filho até que precisa mais. Mas é o um menos filho, assistido, foi menos assistido, que é verdade. tem algum problema de saúde, que vai precisar de um Acontece suporte demais. Eu acho financeiro. importante demais. Quantas e quantas famílias não tem, às vezes, uma pessoa, né, que tem alguma doença especial, algum espectro moléstia. mesmo. Isso, e precisa, né, de uma ajuda financeira, que a gente sabe que não é Maior do barato, que maior do que o dos demais que têm condições de trabalhar, né, de se manter com os próprios proventos. Então, é legítimo, aquele sim. ali, ele pode ficar com a Pode maior fazer uma parte. doação em vida ou em testamento. Isso, Fabiana, é um dos maiores motivos também, né? Sim. Além dos tributos e tudo, mas isso
causam um estardalhaço no inventário. Verdade. Porque mesmo o irmão, sabendo que é mais bem sucedido, esse às vezes é o que faz mais confusão. É humano, é o do humano. Por isso que, por exemplo, uma das formas de sucessão que eu considero também no universo em que eu atuo e eu recomendo, gente, é a hold. Por que a hold, hoje em dia, para quem é empreendedor, é uma excelente saída? Sabe por quê? Porque empreendedor quebra. Porque empreendedor insiste e ele vai se aprimorando com os erros, ele arrisca. E ao arriscar, é o patrimônio dele que muitas vezes está em jogo. Então, uma hold facilita e ajuda muito, tanto na sucessão como a preservação, claro, do patrimônio. E poder dividir o que é meu, que eu vou arriscar realmente nesse meu negócio, e aquilo que eu consigo proteger, porque não vou arriscar. Então, vai ajudando demais. E sem contar que numa hold você pode agregar outros bens, você pode ter bens que seriam de uma herança, você pode de um avô, de um neto, e você já pode planejar tudo ali. E sem contar com a facilidade realmente, né, com o falecimento de você retirar a pessoa dessa hold. Então, assim... Até porque não é dono do imóvel, de um patrimônio específico, mas é dono de ações, né? E o custo é outro. E o custo financeiro da tributação é outro. Isso sempre lembrando, né, que essas coisas para mim é importante, porque se eu e você, eu não estimulo como tributarista a você ter respeito pelo patrimônio do outro, de agir com boa fé do outro, de dar publicidade ao outro, né? Eu não posso também exigir do Estado. Então, aquela história, eu estou acabando de vender um imóvel para você, esse imóvel, a pesquisa que vocês precisam fazer, vocês corretores precisam fazer, esse imóvel, o proprietário é uma pessoa jurídica, é uma construtora, como é que tá? Pesquise no judiciário, tem ações, já tem execução fiscal? Porque se não tiver, se já tiver uma execução fiscal, o Estado, a União pode ir atrás desse patrimônio, mesmo estando já na mão de terceiros. E mesmo sendo em afetação. Exatamente. E olha, que é uma coisa que em outros estados você tem, que para o cartório exige a certidão negativa judicial. Sim. Para se lavrar a escritura. Exatamente. Não é só a questão que está ali, a certidão do município, do Estado, das Receitas. Não, é do próprio processo, porque você pode ter uma questão trabalhista envolvida anterior. Então, assim, INSS. Exato, tem outras questões. Então, quando você tem o conhecimento, você que é corretor, tem que deixar de ser só corretor, você tem que ser aquela pessoa que vai auxiliar na melhor... Consultor, né? Porque não adianta você conquistar uma venda agora. Você tem que conquistar o cliente para as próximas vendas, porque ele vai te escolher porque você cuidou. Doutora Sheila, ele queria... É aula. É aula. Não, e eu digo isso para os meus alunos, porque eu quero falar para o corretor, para aquele que grande parte dos corretores, principalmente aqui de João Pessoa, mas no Brasil, eles se preocupam em vender imóveis de construtora, porque eles se respaldam na construtora e se preocupam apenas com a questão comercial. Porque quando a gente vende um imóvel pronto de uma pessoa física, a gente tira as certidões, tem que declaração, certidão, quitação de IPTU, condomínio, isso. A gente tem que fazer aquele deverzinho de casa que é burocrático e chato. Normal, né? Trâmite normal. Mas o que gosta de trabalhar com lançamento, eles se respaldam por completo na construtora. E o que a senhora fala é justamente isso. Toda pessoa jurídica, como pessoa física, ela está suscetível a execuções, a problemas judiciais de grande lastro, de pequeno lastro, não interessa. E o imóvel que ela entrega, que é o patrimônio dela, pode ser executado. E mesmo você, terceiro, que comprou, pode sofrer isso. Eu falo isso para meus alunos. E os caras, tu é chato. Mas eu falo, porque o nosso negócio não é vender imóvel, nosso negócio é relacionamento. Exatamente. É serviço. E a doutora hoje chancelou, obrigado. Me ajoelhar. E a declaração de imposto de renda, quando eu pego para cuidar de uma pessoa física, que muitas vezes é um empresário, você olha a declaração de imposto de renda, e como você falou, Fabiano, dá uma tristeza. Porque realmente ele tem patrimônio, ele precisa. Às vezes nem... Mas, doutora, eu nunca declarei. Eu digo, pois declara quando você comprou isso. Na época você tinha lastro financeiro, então você tem que correr, fazer as retificadoras e já colocar isso agora, gente. Porque cada vez mais os cruzamentos vão ser maiores e vai ficar cada vez mais complicado para você fazer isso. Exato. E a Receita pode te pegar. Então, é um olhar. Porque a gente batalha tanto para comprar um patrimônio, para construir uma grande empresa, para estar ali. E aí você vem um auto de infração, tira todo o seu lucro de anos num auto de infração com 100% de multa. Então, assim, poxa, evitar, fazer um trabalho preventivo, ele sai muito mais barato. E um trabalho consultivo antes, né? Isso. Ó, o direito é bom pelo seguinte, Marcos. Lilian estava levando a gente para um caminho.
Estava dizendo assim, nem sempre abrir holding é o caso a se pensar. Depende da família. Depende da situação. Isso, você cada tem que caso ouvir. é um caso. Ao mesmo tempo, a doutora Sheila nos alerta para dizer, ó, holding é uma das opções muito importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando você, como corretor, consultor imobiliário, que busca o construtor, que busca o cliente, que busca o médico, o advogado, primeiro, conversa com o profissional. E esse profissional precisa se cercar de profissionais como vocês, que vão lá dar com o cliente exatamente o que ele está precisando. E aí, doutora Lilian, já aborda uma área mais familiar de sucessão, pensando lá na frente, ou então querendo agir de agora. E a doutora Sheila vai argumentando a questão tributária e dizendo o caminho legal e mais adequado Seguro. Financeiramente e seguro é esse. E uma coisa importante, sempre é melhor você atualizar todas essas áreas, tanto o Estado, quando você tem as suas sucessões e como você vai suceder o seu patrimônio, deixar para os outros, como também a questão financeira e tributária no que diz respeito ao imposto de renda, onde você vai lá e atualiza muitas situações do seu patrimônio e facilita e diminui o seu custo efetivo com o pagamento de imposto. Meu amigo, a aula aqui é grande. O que eu quero deixar claro também é uma coisa que foi importante dito aqui por Sheila, essa questão de aquisição de imóvel. Muitas vezes você leva calote de uma pessoa física e deixa de comprar uma empresa porque até não fez as devidas consultas, como também deixa de comprar imóvel que a gente estava conversando antes, inventário, né? Ah, não, imóvel está em inventário, não, é um problema e deixa. E muitas vezes o inventário é até bem mais seguro. Caminho, né? Por quê? Porque o juiz ele só vai liberar uma venda para uma terceira pessoa depois de estar juntada todas as certidões negativas de ônus, todas as certidões do imóvel. Isso. Quando o imóvel está no tudo, inventário, como o dinheiro do corretor é separadinho, sai por meio de alvará, então ele recebe, não tem como ele levar a calote do cliente. Não necessariamente quem compra precisa quitar integralmente, né? Não pode ser parcelado. Pode. Porque tudo pode ser isso. negociado, né? Vai ser cada caso em direito, é sempre isso, cada caso é um caso, mas assim não há também esse dogma. Muitas vezes, quando é um inventário muito complexo, de muito litígio, eu não aconselho, mas há inventários que o espólio está lutando para vender um bem para poder pagar o imposto. Então tá ali. Precisa vender o bem. Estão as duas coisas. Como é que se faz um contrato de compra e venda? É a vontade de comprar e a vontade de vender, a necessidade de vender e a necessidade de comprar. Então tá ali as duas coisas casadas. Então dá certo, sim. É só você procurar um profissional adequado em que você confie, porque confiança é a base de tudo, né? Para isso, principalmente em relações negociais, onde se tem patrimônio, como Sheila bem falou, a gente luta tanto, junta dinheiro para comprar um bem, para depois, se você comprar, você vê que ele tá penhorado, que ele tá alienado. Então, isso acontece sim. Muitas vezes o inventário é seguro, na maioria das vezes é sim, porque é um processo judicial ou mesmo extrajudicial em cartório. É obrigação do tabelião também exigir todas as certidões negativas, né? Certidão negativa de ônus. Então, só é transferido aquele imóvel, aquele bem ali, quando ele estiver livre de se embaraçado. Todas essas coisas que ela tá falando aí. Deixa eu aproveitar e abrir um alerta que vocês são da área, que é importante. Eu fiz recentemente, que é outra visão, é outra cultura. Eu fui contratada por brasileiros que já moram e residem nos Estados Unidos. Sim, boa. Então, o que acontece? Ganhando, sacrificando, ganha seu patrimônio lá e aí traz para o Brasil e começa a comprar imóveis no Brasil. E aí são pessoas que não fazem declaração de imposto de renda. No Brasil. No Brasil. São pessoas que, por exemplo, não fizeram a saída definitiva junto à Receita. Meu amigo, aí qual a diferença? Você contrata um advogado tributarista para poder organizar, para poder saber. E aí, eu realmente aproveito, porque eu posso optar e manter a minha residência no Brasil, né? O que eu ganho com isso? A minha residência tributária eu posso manter aqui para ter alguns benefícios, porque a tributação é completamente diferente. Isso. O ganho de capital tem data exata. No dia que você vendeu, você tem que pagar o tributo, que é totalmente diferente para você que é residente. Então, nós estamos vendendo e nós temos muito clientes estrangeiros também. Isso. E cliente estrangeiro entra como investidor, mas ele tem que pagar o tributo e o tributo dele, apesar da alíquota, acaba ficando quase a mesma coisa, mas ele não tem alguns outros benefícios, como esse do prazo, do deferimento do prazo. Isso. Então, ele paga até o imposto de renda 15%, eu acho,
Exato. Que é uma alíquota única. Exato. Ele é melhor, tu fuge do 27 mil, mas o ganho de capital é de imediato. Exato. Eu E não outra tenho 6 coisa, meses. e a locação. Eu tenho algum... Locação. Essa consulta mesmo, ele tinha 3 imóveis em pool, né? Em locação. E É a 15 locação... direto, E irmão. é direto. Direto. Então, as pessoas, então, até isso tem que entrar no custo. Vale a pena eu fazer isso? Ou abro uma empresa? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a melhor forma para eu receber e eu pagar o imposto? Mas eu quero pagar um imposto justo, que a legislação me permite. Ninguém, às vezes, para fazer isso. Se você tem uma análise do valor que você tem que pagar e qual a melhor forma, gente, é uma sensação muito boa. Aí sim, você pode abrir a boca e dizer assim, doutora, eu pago o tributo no Brasil, eu posso reclamar dos políticos. Porque dá raiva, gente, dá raiva. Verificar como a situação está hoje, a carga tributária, a reforma chegando, as coisas acontecendo, e você não vê a efetividade do seu dinheiro que você pagou do tributo em relação em investimento direto que eu vou usufruir. Então, a sensação do brasileiro que não gosta de pagar tributo é porque ele não tem retorno. Porque fora do Brasil, às vezes se paga uma alíquota, às vezes até maior, mas você não precisa ter carro, porque metrô leva para você pra Saúde todo canto. funciona. Saúde funciona. Então, se a gente visse isso, Educação. a gente poderia pagar o imposto com mais tranquilidade. E outra coisa, digo a você, a falar um pouquinho da atualidade em relação a essas reformas, possíveis reformas, isso que eu estou falando é o que vai acontecer, pelo menos é promessa. E nesse primeiro semestre, o objetivo é buscar uma reforma tributária para mexer com os impostos de consumo. Agora em 2023. Consumo, 2023, consumo. Mas essa semana, o ministro Haddad, ele disse que no segundo semestre ele vai dar uma atenção para a renda. E nós no Brasil, gente, pode ter absoluta certeza, nós pagamos muito mais tributação no consumo do que realmente nos nossos bens, até porque é bitributário, várias vezes é tributado a mesma Fabiana, coisa, né? a sensação é muito ruim, porque a gente acaba tendo para consumir produto de qualidade muito alto. Os ricos que eles dizem, né? Porque o rico é que tem patrimônio e tem renda. Então eles querem morder essa fatia do mercado que eles acham que vão conseguir, sendo que eu acho também que o consumo é o que pega toda a pirâmide da ponta. E o consumo, sabe a questão do consumo? É porque vai me dar qualidade de vida. Isso. Se eu puder comprar um medicamento com preço melhor, se eu puder comprar, ir pro supermercado, eu poder ter... Ir pro hospital. Exato, não é isso, porque eu vou ter poder aquisitivo. A ideia, eu li na íntegra a emenda 47 de 2019, que é de API, que está no governo atual, e eu acredito, por isso que eles estão tanto falando, e a coisa vai sair. O objetivo não vai ter um aumento direto de imposto, entre aspas, para que serviço vai. Mas não vai ter um imposto direto, a ideia não é essa. A ideia é desonerar a cadeia. E aí sim, sabe aquela sensação que você vai para fora do país, e aí você vê uma camisa que a qualidade é perfeita, eu vou falar um pouco do algodão peruano, você compra nos Estados Unidos, você paga uma mixaria numa camisa, ao Brasil, e você vem pro Brasil, você vai pagar a qualidade da camisa, você paga muito mais cara, por conta da tributação. Só tributação. E às vezes não tem a mesma qualidade. Então, isso é consumo. O veículo, por exemplo. O veículo. Então, a gente vai poder... Combustível, cara. Equipamento eletrônico. Então, o foco nesse primeiro semestre vai ser isso aí. O imposto sobre o serviço, que a gente vai ter mais... sobrar, entre aspas, a gente vai ter mais qualidade de vida, porque vamos poder adquirir coisas de melhores qualidades. Mas é uma pergunta. O brasileiro, a gente já sabe que paga muito imposto. Sim. Em que nível de cobrança de imposto está isso em termos mundiais? A gente pode dizer que o brasileiro é um dos que mais pagam imposto? Nós aumentamos o PIB. Em referência ao PIB, nós fomos lá para cima. Então, a questão não é só a taxa. A gente tá... Singapura é o melhor país que cobra mínimo. De imposto. Chega assim, a coisa de 10% do PIB. A gente tá estourando, tá mais de 60%. Isso sócio, agora sai. Exatamente. Mas a intenção sócio. é cair isso. O que isso significa? Isso significa a tributação é muito complexa. Meu amigo, pergunta tudo que você compra, quanto é o valor do produto e quanto é de imposto. Às vezes o valor do imposto é mais de 50%. Acontece com os combustíveis agora, né? Combustível. Mas olha, o pior não é isso. O pior realmente é a forma. Você saber o seguinte, esse tributo, PIS e COFINS, ele é cumulativo ou não cumulativo? Se ele não for cumulativo, eu consigo ou não consigo recuperar? Eu como empresário. Se não, meu amigo, o produto final, ao chegar no consumidor, isso é custo. Isso é custo para eu produzir. Então, é isso que... A ideia e o objetivo é reduzir essa escala. Né? Porque você senão, falou recuperar. As famílias conseguem recuperar algum tipo de imposto, dependendo dos seus consumos? O que é que a gente pode dar de dica para essas pessoas que estão aí consumindo, estão pagando imposto, né? Que a gente sabe. Tenho. E alguns caminhos aí.
Doutora Lília, doutora Sheila, o que é que a gente pode Olha, orientar? olha, eu vou dar uma pra Lília, que eu acho bem bacana, que foi e Lília sabe bem disso. Na minha é só pensão alimentícia. Exatamente, Lília foi a última, incrível. A que pode recuperar Polêmica. hoje. Essa foi pensão alimentícia. Pode diminuir um Pagou pouco. Olha bem. imposto sobre Gente, pensão alimentícia, pede a já restituição pensou? aí com os Olha, Cara, eu nos não últimos sabia 5 disso. anos, a lei saiu. Foi uma... Sabia. Imposto, foi recente. pensão, saúde... Não, Marcos, não, você não tá sabendo não. Olha bem, Quem olha o paga caso. pensão alimentícia. Eu tenho um caso, vou Sim. falar um pouquinho dos meus clientes que eu trabalho. Vamos lá. Meus clientes pagam pensões muito altas. Eu tenho um cliente que paga 10 mil de pensão. Ele paga 10 mil de pensão para a filha. Então, quando eu tô ajeitando, fazendo a declaração do imposto de renda dele, eu tenho que fazer a da filha. Então, ele paga, ele sai da base do cálculo dele, diretamente da fonte dele, mas a filha, ao receber 10, pagava o imposto. Entendi. Também. Certo? é. Então, com essa nova legislação, com essa nova Porque lei quem do recebe STF... também paga, Isso, filho. então, o que bi. acontece? Ela pagava. Porque a decisão, que foi uma ação Do IBDFAN. do IBDFAN, que entrou com a ação inconstitucional, né? Instituto Brasileiro de Direito de Família. Entrou com a DIN, então conseguiu. Então, o que acontece? A Receita, Claro. quando deu a decisão, a muito Receita injusto, né, Federal está já admitindo. Então, quem pagou, quem recebe pensão alimentícia, que pagou o imposto de renda, você pode recuperar os últimos 5 anos. Não é muito simples, porque tem que estar tudo legalizado, você tem que estar com a decisão judicial da pensão alimentícia, tem que Estipulada. verificar exatamente o valor que está estabelecido lá, porque muita gente cai, porque os advogados, muitas vezes na área de família, pecam um pouco, porque olha como é que eles botam na decisão. Se você está fazendo seu acordo hoje de pensão alimentícia, não esmiuça o que é que vai pagar com aquilo. Eu vou pagar 20% de pensão alimentícia. Não diga que é para pagar escola, não diga que é para pagar plano de saúde. É porque fazem, né? In natura, aí complica. A base de cálculo para você se beneficiar do seu imposto de renda é quando você for fazer o seu acordo de pagamento de pensão, você ter essa visão, esse cuidado de não detalhar para o que vai ser aquela pensão. Porque se você botar, eu vou ficar responsável pela escola. Fabiano, sabe quanto é que você pode abater da escola no seu imposto de renda? Só uma média de 3.600 e pouco por ano. Tem escola aqui que é 2.000 e pouco. Você vai pagar muito mais. Então, se Mas você... agora eu vou dizer uma coisa, falando da área de família. Sabe por que isso acontece, Sheila? Sabe por que especifica? Aí agora eu vou dizer o que a gente sofre. Porque os pais que pagam pensão, acham que pagam pensão pras mães. Acham que pagando R$200 de pensão, a mãe tá botando silicone. Ou viajando pra Europa. Eu tenho um cliente isso. Eu tenho um cliente que diz isso. Ela tá usando meu dinheiro pra ir pra farra. Eu disse, quanto é que você paga? Isso virou meme. Eu pago R$300 de pensão. Eu digo, meu senhor, eu tenho vergonha na cara. Então, assim, o que é que acontece nesses acordos que são feitos e homologados, onde se diz, eu pago escola in natura. A pensão alimentícia vai ser escola, cultura, plano de saúde. É porque o pai faz questão de dizer assim, não, eu tô pagando pro meu filho, eu não tô pagando pra mãe, sabe? Então, a gente precisa evoluir. Verdade. É uma questão de maturidade, né? Em aceitar os fins das relações. Eu digo sempre aos meus clientes, aos meus alunos também, tem que aceitar. Acabou, aceita o fim. Eu já escrevi vários artigos sobre isso. A aceitação do fim é o mais difícil para se evitar um divórcio litigioso. Por que que muitos divórcios não se acabam? Porque as partes ainda se gostam e querem brigar. Aí bota uns filhos no meio, bota patrimônio no meio. Tempo, né? E isso porque quer o contato. Quer o contato, entendeu? Vamos respirar, porque é o seguinte, eu tava achando engraçado, porque é o seguinte, eu tava olhando aqui os bastidores da gravação da gente, a audiência aqui tá tudo assim. Não. É porque essa questão não, tá tributária, ela realmente encanta mesmo. Parantes tá ali. Perdi dinheiro. Vou ter que fazer consulta. Como é que pode? Porque realmente a doutora aqui tá dando um banho, show de bola. Muita gente maravilhosa. cai, Fabiano, muita gente cai na malha, porque o homem que paga a pensão quando ele declara, ele vai declarar, eu vou abater, vou falar, por exemplo, de bancários, né? Pessoas, servidores públicos, que é na fonte. E que é na fonte. Então, assim, ele vai e coloca, abate da dele, vai lá e coloca 3, 4 mil que eu pago de pensão. Só que ele vai cair na malha, ainda mais agora, porque vai todo mundo pedir suas restituições. Então, quando você vai pedir a restituição, a Receita vai te pedir comprovante. E o comprovante é o acordo judicial. Então, quando o juiz olhar, ou a Receita for olhar lá, e no acordo judicial você estabeleceu que aqueles 3 mil é para pagar a escola, a Receita não vai glosar. Porque ela não vai aceitar que você abata tudo. Porque se tem escola, você tá lá, vou pagar a escola dele, vou pagar isso aqui. Você vai ter que
Comprovar limitar. que você pagou a escola com aquele dinheiro. E, outra, nem e faz fica sentido, limitado, né? e fica limitado a você ter desconto só de 3.800, 3.900 limite, por né? ano. E se você tivesse colocado, como Lília bem falou, o valor total, eu pago 10 mil, eu pago 10 mil de pensão pra minha filha, ponto. Você vai poder abater 10 mil da base de cálculo do que você recebe. Não é pouca Faz uma coisa, não. diferença. E a pessoa, o seu filho, vai poder abater isso. E não tem só isso. Sabe quantas pessoas, por exemplo, graças a Deus, evoluiu, cresceu, um empreendedor, estudou, é concursado e tem os pais que ele sustenta. Isso. Sim. Ele sustenta os pais, é ele que paga o plano de saúde, é ele que é ele que faz a feira, é ele que paga uma cuidadora, é ele como servidor que paga aquele horror de imposto. Você tem que oferecer pensão legalmente para os seus pais. Isso. A gente pode, o Código Civil permite os filhos que Porque podem. a obrigação de sustento, a pensão alimentícia, ela é solidária, né? Então não é só para baixo, para cima pra baixo, também. pra cima. Isso é descendente e ascendente. Ela Isso. é solidária e colateral também. Olha, eu Se dando você pulo do tiver gato um aqui. irmão, se você Aquele tiver um irmão irmão que que não se suceder. necessita, Olha o pulo agora, ao vivo. olha o pulo do gato que eu tô Exato. lidando. Então, se você tem, se é essa situação real que você paga, né? E é você que paga isso, então sua mãe tem que deixar de ser sua dependente ou seu pai. E ela tem que passar a ser uma pensioneira. Você tem que pensioná-la. E tem que oferecer isso em juízo. Você não tem noção como isso faz toda a porque diferença aí na sua você declaração de oferecendo imposto de em renda. juízo vai abater no seu imposto de renda. E muita gente faz isso de fato e não faz de Vou dar direito. uma Essa- dica à audiência. essa daí Assista esse episódio 10 vezes. Pra você anotar. A gente tá falando todas rápido, as- é isso? Tá dizendo Não, que eu falo É rápido? porque assim, na verdade é o Não, seguinte. A é gente porque tem tá muitas curto. dicas mesmo É muita que- dica, É. muita dica. Eu tô aqui já, As ó, já pessoas não marcar com a Isso é doutora porque o pra povo não mim, gosta marcar de com a doutora imposto. pra mim. É porque nem gosta de tributo. Eu sofro muito. Às vezes, meu Deus, chega os colegas advogados, mas porque a área tributária é muito chata. E eu apaixonado. Quando começa a falar, eu vou dar aula agora, próxima Filha, semana. aí é que não gosta. Aí é que não gosta. Eu tô fazendo um divórcio mesmo agora, que Sheila falando e eu me lembrando, eu disse, é desse jeito. Se for colocar na ponta do lápis, ele tá pagando para os 3 filhos menores, dá uns 7 mil reais de pensão. Mas ele não aceita que eu coloque os 7 mil. Ele quer só pagar in natura. Vou pagar a escola, o transporte escolar, isso- o plano isso de é saúde, ignorância. não sei o quê, não sei o quê. Porque acha que se ele pagar os 7 mil, né, para a mãe dos filhos, o dinheiro vai ser desvirtuado. Meu filho, Ele você, tá pagando pro você governo. pode pedir prestação de contas. Quem paga pensão alimentícia pode pedir prestação de conta e quem recebe meu deve amigo. prestar. Mas, infelizmente, né? Eu falei nos bastidores aqui pra Marcos que um episódio era pouco. Porque, ó, já tá perto de terminar o episódio e a gente tem tanto assunto que eu ia ficar aqui A gente nem anotando, começou ainda. Pois é, bicho. Agora, eu tô vou aqui dar uma dica perplexo pros porque corretores. eu tô cheio de perguntas aqui. Não vou poder mais Eu vou dar fazer. dica para os corretores, que é o seguinte: corretor de imóveis, obviamente, você percebeu que ele tem que ser um consultor que abrange várias áreas. Perfeito. A doutora Sheila falou muito bem, Isso. a doutora Lilian pontuou de forma muito brilhante. Vamos lá, doutora Lilian, o que aqui você pode dar um compêndio básico aí de dicas para o corretor de imóveis quando tiver numa situação familiar, Sim. que ele vai atender famílias Sim. em dificuldade ou problemas para resolver essa questão de patrimônio. É imóvel que Se é que esteja ele tem que ter inventário, cuidado, não os está, cuidados, o né? que Os que- cuidados, Sim. né? Ele pode tanto ser corretor, né, de uma venda, de um patrimônio, de um Daquela bem, família. tanto de um divórcio, né, de transferência de patrimônio por partilha de bens em divórcio, como oriundos de uma sucessão, né, num Certo. processo de inventário. Acontece mais nesse caso de processo de inventário, porque quando é divórcio, as partes entre si já resolvem ou o juiz determina. Aí só depois, quando já está resolvido, já está sentenciado, então o imóvel já é de cada um, aí O passa... juiz determina tipo, um limite para venda e o corretor tem aquele valor No ali. inventário, quando a parte, o espólio, decide vender um bem ou precisa vender um bem, inclusive para pagar o imposto, então a gente pede uma autorização judicial. Olha, excelência, para pagar o imposto, o ITC deu... Libera um imóvel aqui. Isso. Então, antes até de pedir, de fazer esse pedido, para ser até mais rápido, eu já peço a parte que ela anuncie o bem e arrume o comprador. Vamos comprar. Então, ela contrata um Uma corretor proposta, de imóveis, faz um contrato legal de corretagem e o corretor, quando é encontrado o comprador, ele nos apresenta esse contrato, a gente junta judicialmente e o juiz, já tudo certinho, libera a venda, depois de juntada todas as certidões negativas do E imóvel. ele pede alguns também perícia, né? Para poder ver o valor, se o valor Isso, está condizente com o do mercado. Condizente com o do mercado e com a avaliação vezes da até as Cefaz. Isso, às vezes até a gente, para
a adiantar, já junta esses valores. E muitas vezes o corretor também é avaliador, né? O que também ganha muito. É outro nível. Se pegar um corretor que já é avaliador, já faz a avaliação, ele já junta aquele laudo ali, o imóvel vale tanto, porque já um questionamento que o fotos. próprio juiz se faz. Se tá aqui na escritura por 100 mil, Isso. eu vou vender, vale 100 mil, vale 500 mil, vale 1 milhão, aí o corretor já faz um laudo de amostra e o juiz autoriza. E ele vai... Exatamente. A tua pergunta foi excelente, o doutor Lelino falou brilhantemente, é isso aí mesmo, corretor de imóveis, ó. Então, o imóvel que está em inventário, você tem aquele medo, imóvel em inventário não pode ser vendido. Pode sim, doutor Lelino explicou agora perfeitamente como. Encontra um comprador, pega uma proposta dele, um contrato de compra e venda, apresenta um laudozinho, se você já for corretor perito, já apresenta juntamente com a proposta que o juiz vai conceder o alvará. O juiz concede a liberação, sai um alvará de liberação de venda. Então, o inventariante, que é o representante do espólio, ele que vai assinar essa venda no cartório e a partir dali o comprador já passa o imóvel para o nome dele. Inclusive, aí depois disso pede-se a liberação do valor do corretor, né, dos honorários de corretagem, tudo também seguro, sai né? por Tá lá, alvará. honorário certinho, Tudo seguro. esse valor, essa é uma dúvida, o valor não, o imóvel que está em alvará liberado para venda, ele pode ser financiado? Pode. Pode ser financiado. Pode. E quem é, no caso, o vendedor? É o espólio? É o espólio. É o espólio. Agora, se tiver financiado, ele vai ser alienado ao banco, né? Claro. Então, deixa eu aproveitar e completar isso. O assunto tá rendendo. Eu vou dar outra dica que é importante. Vocês acabaram de falar de coisas importantes. Por exemplo, no inventário, você acabou de receber o imóvel, né? Esse imóvel, na declaração do decúgio do falecido, ele estava por 300 mil. Na declaração, porque você tem que fazer depois a declaração final, né, do falecido, no ano seguinte. Isso se o inventário ainda não terminou, você vai ter que fazer, vai ter rolando. Que girar. Agora, o que acontece que as pessoas não têm noção? E aí esquecem de fazer isso é aquela história. O fisco pega. É a questão de você recebeu um imóvel que valia 300 mil, só que como ele foi avaliado, você pagou o imposto, quando você vai colocar na sua declaração informando que você recebeu esse imóvel de herança, porque aí tem que casar depois com a declaração do falecido com a sua, para cruzar, você coloca o valor que foi avaliado, o valor de mercado. Significa que você vai ter que pagar o ganho de capital. Ganho de capital. Vocês esquecem disso. Exatamente. Agora, se você vê tudo, então essa noção, às vezes, as pessoas não têm. Então, o corretor que está nos assistindo, pode ser feito, né, doutora? No momento do inventário. Você não precisa terminar. Você escolhe, por que eu vou pagar agora? Não, é só no final. Aí no final... É só no final, porque só passa a ser da parte depois do formal de partilha. Eu não estou falando de venda. Eu não estou falando de venda. Formal de partilha. No formal. Isso. O que eu estou falando é o seguinte, já é meu. A gente tinha 5 imóveis, papai deixou para mim, para Paulinha e para Joana. Só que esses imóveis estavam na declaração de papai, porque é coisa antiga. Era uma casa no bairro dos Estados que valeu 80 mil. Só que foi avaliada, a gente pagou imposto, ele passou para mim por 600 mil. Então, quando eu vou botar esse mesmo imóvel na minha 320 declaração, mil, eu não vou, olha bem, mil, eu não vou pagar imposto direto disso, eu não vou, já vai estar lá, eu já paguei o ITCD. O ITCD no estado da Paraíba. Mas quando eu vou colocar na minha declaração, que eu vou colocar no outro ano, eu tenho que colocar, isso é uma dica, se você não vai vender, você não vai se descapitalizar, você tem que botar pelo mesmo valor que estava na declaração do seu pai. Isso. Porque se não vai gerar um tributo. mas olha bem, mas se você já quer, mais ou menos, achou que o valor foi bem, acha que o valor ficou justo ali, e você já tá pensando em vender, aí aproveita e já às paga vezes já o ganho até vendeu. Exato. Aí você já vai, paga o ganho de capital e já lança isso, tomar todo esse cuidado, porque, gente, o DOI é uma declaração que os cartórios eles vão ter que fazer, eles vão fazer e vão informar para a Receita. A Receita ainda não fez tantos cruzamentos e você não cai nessas malhas ainda, porque ainda não tem mão de obra suficiente para dar conta. Mas daqui um dia, os programas, o SERPRO tem uma capacidade grande de agilidade. Se tem uma coisa que está evoluindo muito, é a parte tributária. Né? Tudo hoje é eletrônico, a nota fiscal não precisa mais de fronteira. E os cartórios estão bem... E eles fazem, porque eles são obrigados, porque é uma obrigação acessória com multas altas. Então, o cartório, ele é obrigado. Então, ele vai fazer... Fugir. Então, amiga, a Receita bate um botãozinho ali, ele cruza essas informações, seu CPF com o do cartório. Mas tu tá entendendo por que a Justiça... Adoro esses assuntos. A Justiça, ela tá desafogando um pouco da responsabilidade dela e repassando pros cartórios. Você consegue fazer de adjudicação
extrajudicial, você consegue fazer Divórcio, divórcio, extrajudicial, inventário, tudo com base no cartório. Mas por quê? Porque o cartório tem a obrigação Isso. também de informar, né? Então essa responsabilidade, o Estado Agora só o ganha, CNJ, amigo. né? Não tem como não. Ele só A ganha. gente é que tem que estar atento pra Exato. gente não deixar ele ganhar mais do que ele Isso. deveria. Exato. E ir atrás, nesses casos, nós falamos do ITBI, do imposto de renda, quem paga a mais de pensão. Ir atrás. Olha, eu aprendi uma vez com um cliente muito rico que ele fazia, doutora, é meu esse dinheiro. É esse valor. Pra muita gente é pouco, mas não é meu, eu vou atrás. Eu quero Pois direito. é. Eu vou atrás. Porque às vezes as pessoas, é só 4 mil, eu não vou atrás. Gente, é seu. Quantas seu. horas você Lógico. trabalhou Faz pra pagar isso um em imposto escala. errado? Multiplica isso por Sim. escala de E pra pessoa. construtora, pra grandes empresas que negociam. É muito. Só uma pergunta rápida. Resposta rápida. Quer dizer que se eu vou atrás de um dinheiro que eu paguei errado, o Estado a Receita devia me pagar uma multa e juros porque tá usando meu dinheiro, né? Assim, Não, aí Deveria, você- né? Deveria. Agora, Correção, tem que que é a pagar. correção. Ele traz só correção. Ainda não tem esse Ainda dano. não tem, não, não. Infelizmente não, mas tem tese que diz que sim, né? Deveria, né? Lógico. A audiência do podcast tá recebendo um monte de dicas, um monte de orientações das nossas Vou até doutoras fazer aqui, uma história especialistas no direito sucessório e no direito tributário. E, muito obrigado. Acho que a audiência tá louca aí, com certeza, de ouvir tanta coisa boa. Vai ter questionamento, vai ter pergunta e você pode fazer sua pergunta lá. Ativa o sininho, acessa o canal, faz pergunta, entra em contato com a gente, que a gente repassa para nossas doutoras aqui entrevistadas. Eu quero deixar as considerações finais à doutora Lilian Sena e, na sequência, a doutora Sheila Sodré. Porque, eu quero o segundo episódio. Porque depois que eu começar a mexer, eu vou ter questionamento e eu quero passar para a audiência. Foi o que aconteceu. Vai Pois lamentável. é. O cara quer consultoria de graça, rapaz. Não, eu já ia quero dizer firmar a uma ele. parceria aqui pra gente fazer negócio junto. Vai lá. Eu já ia dizer a ele, vou fazer um pacote, a gente cobra mais barato da próxima vez. Inclui os treinamentos no Open House. Tá tudo certo. Pois é. Boa. Não, eu só tenho a agradecer também, parabenizar os dois por essa brilhante iniciativa, como eu disse inicialmente. Como Sheila bem falou, é de suma importância, né, a todos os telespectadores, a todos os cidadãos mesmo, todo mundo que mexe hoje, não só com direito de família, sucessório, tributo, a gente respirou, a gente paga imposto hoje. Então, é muito importante vocês terem esse canal de informação, né, informação importante, usual, né, que vai facilitar o dia a dia. Hoje, eu digo sempre, a gente tem que procurar o que é mais fácil, Verdade. o que torna mais leve a nossa vida, e não o que a torna mais pesada. Esse é o papel do advogado, né? Eu digo sempre, ninguém gosta de procurar advogado, ninguém gosta de pagar advogado. Você vai no médico, você vai sofrendo, sentindo dor, mas você paga antecipado e você já fica feliz. Isso. Quando o médico Doutora, te cura. a gente sofre do mesmo Mas jeito o na corretagem, né? advogado, e principalmente advogado de família, que você tem que gastar. Sheila não, ela lhe dá dinheiro de volta, mas advogado de família e sucessões só move com dor. E ainda você tem que pagar antecipado, então as pessoas veem mal, né? Não gostam. Não valorizam. Mas não valorizam. Mas Mas é o necessário, importante é isso. É importante a gente ter essa informação, a gente passar essa informação para facilitar a vida, né? Porque a vida, as dores estão aí, a gente tem que superar. Então, eu agradeço o convite, estou à disposição para os mais Open quantos House agradece. episódios forem. Maravilha, Parabéns a vocês, um forte abraço, foi um prazer a todos. Doutora Sheila. Olha, pra mim é uma honra. Eu que gosto de falar, meu Deus, e falar de um assunto que eu gosto, como é tributo, e principalmente, é o que eu disse, a generosidade de você estar passando esse conteúdo, é basicamente uma consulta, uma consultoria para outras pessoas. E hoje em dia, a gente não tem quem não tenha um celular. E não é só para você ficar vendo TikTok, não, que também tem algumas informações boas, mas é para você adquirir conhecimento, porque é por meio do conhecimento que você pode ter uma vida mais plena, porque você vai usufruir melhor daquilo que você tem. Não importa se você tem um patrimônio de 50 milhões, não importa se você tem um patrimônio de 100 mil. O importante é que com o conhecimento você vai tirar mais proveito do seu patrimônio de 100 mil e também dos 50 milhões. Isso E, aí. gente, hora trabalhada é hora de vida. Então, assim, vamos cuidar daquilo que você já conquistou. Então, não abra mão e não deixa o Estado enfiar a mão nesse teu dinheiro. Então, já conquistei, eu já trabalhei, eu já empreendi. Então, cuida disso. Invista numa consultoria. A OAB incentiva tanto a você pagar uma consulta a um advogado. Consulte um advogado quando você estiver pensando em se separar. Consulte um advogado quando você já tiver 2, 3 imóveis que você já está alocando e muitas vezes locou para a pessoa jurídica. A pessoa vai ter que reter o imposto de renda, vai ter que Na informar o fonte, leão. na E fonte. você fica aí caindo na malha, pagando juros maiores, porque você vai pagar o juros Selic, né, sem contar com essa
multa, consulte um advogado. Para cada área do direito tem uma coisa, procure um especialista na área do direito tributário, da área de família. E o que vocês estão fazendo aqui é brilhante, então muito obrigada. E você, se não segue, não está inscrito, se inscreva aqui no canal e siga, porque é muito conhecimento de graça. Então isso é importante. Acessível, né? Acessível. Invista em conhecimento. Você que está aqui na audiência. Legal. Meu amigo, sensacional. Queria demais agradecer as duas doutoras aqui, doutora Aline e doutora Sheila. Rapaz, foi aula mesmo. Tô aqui lisonjeado, porque foi um pouquinho, né, da cadeia do mercado imobiliário, que é a questão do direito imobiliário, direito tributário, sucessões, faz parte tudo, né, do direito imobiliário, está tudo interligado. E eu estou muito feliz de a gente ter conseguido trazer vocês aqui para nos ajudarem a passar isso para a nossa audiência, para os nossos corretores, os nossos advogados, os nossos ouvintes mesmo e os telespectadores que estão aqui participando com a gente. Beleza? Eu só esqueci de pedir o povo para... Olha, eu estou toda quarta-feira na Jovem Pan João Pessoa 102.5 falando de direito tributário. O espaço é só para falar sobre direito tributário, é o Café com Direito dentro da Jovem Pan e o universo é só tributário. Qual e horário, sempre doutora? falando de forma Divulga aí simples pra para gente você. seguir. Às 7h10. Eu estou lá da manhã toda quarta-feira. Então, Caramba. é esse o objetivo. É quarta-feira. tornar mais leve Qual para é você o- conhecer. Doutora Lília também participa de um Você programa. termina de escutar a Sheila e liga a TV na TV Tambaú, aí me assiste Olha e tira aí. suas dúvidas lá também. legal. Toda quarta-feira, às Duas estrelas da 7h20 e televisão. 7h30, Da no manhã. Tambaú da Gente Manhã. Estou lá Que toda dia, que hora? quarta-feira tirando Toda quarta-feira, a partir das 7h20, no programa Tambaú da Gente Rapaz, Manhã. A TV Tambaú, ela tá... Tô fazendo mexer não, mas ela tá bacana com Tá. isso. Que eu fiz sábado agora o de Rômulo, de TV Sim, Imóveis, Tambaú Tambaú Imóveis. Imóveis, já Verdade. participei com ele, é maravilhoso. Muito bom, porque isso é relevante, cara. É Isso. informação gratuita, Pra sociedade. a É título outra, gratuito e ajuda. isso é outra que sabe da utilizar social. a mídia exatamente para trazer informações, né? Não só a população rica que paga muito tributo, como Não, a mas toda generalizada. generalizada. Quando a doutora toda a Sheila falou, o população. cara que tem 50 milhões de patrimônio, aquele cara que tem 100, 100, é a mesma é a coisa. mesma coisa. Paga imposto do mesmo jeito. Exato. E Marco, da mesma forma aquele que está passando problema no seu casamento, na sucessão, que Isso. tem um patrimônio grande, ou que tem uma casinha lá. Isso, que tem que pensar na doação, na Isso, venda, tem o um que vai filho que fazer. tenha 30, que tenha 2 ou uma esposa, né? Porque Isso, hoje, eu isso. digo sempre, direito de família é o que mais evolui, gente. Porque ele anda a passos da sociedade, né? E a sociedade evolui, nossa E ele- senhora. e ele Hoje, acompanha. a gente já vê aí muitos e muitos casos que eu não vou entrar nessa polêmica Tem o aqui. segundo episódio, tem o segundo. Tem Eu vou episódio. pedir a Arantes já ali para pegar a agenda do estúdio pra gente gravar, marcar o segundo episódio o quanto antes. Então é Por isso. isso, ó, de tudo isso, quero realmente agradecer mais uma vez. E você que é a audiência qualificada e engajada do Open House Podcast, recebeu aí mais um episódio super qualificado, com muitas dicas. Doutora Lilian, doutora Sheila Sodré. Muito obrigado pela sua audiência. Segue a gente no Open House Podcast no YouTube, no canal de cortes do Open House Podcast e no Instagram no Open House Cast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.